Se você já pensou qual o plano perfeito, o caminho correto, a melhor maneira de começar o meu processo de emagrecimento, quero te explicar aqui nesse vídeo qual é a pergunta-chave, a melhor forma de começar esse processo de mudança, esse caminho, esse trajeto rumo aos seus objetivos. Então, se você gostaria de começar o seu processo de emagrecimento, vamos lá. A primeira coisa que você deve se perguntar é a seguinte: por que eu engordei? Quando nós estamos acima do peso, quando você já ganhou 10 quilos, 5 quilos, quando você passou uma vida inteira ganhando peso, produzindo gordura, tendo maus hábitos, você precisa começar da seguinte pergunta: por que engordei? Pense comigo que o processo de emagrecimento é como se fosse uma fábrica que foi levada à falência. Imagine que você tem uma fábrica, uma empresa de família que vocês construíram ao longo da vida, mas em determinado ano, em determinado momento, quando essa fábrica, essa empresa, ela estava em suas mãos, quando você era o administrador, quando você cuidava, você era o responsável, essa fábrica, ela foi à falência. E a sua empresa, a sua família, ela está te cobrando para que você restabeleça, para que você reformule, para que você traga essa empresa de volta. E vocês estão em reuniões, conversando, reajustando. Qual é a primeira coisa que você se perguntaria? Opa, o que eu fiz para falir a empresa da minha família? Certamente essa seria a primeira pergunta que você se faria. É exatamente assim que a gente tem que fazer com o nosso corpo. Muitas vezes a gente fica preso a objetivos, às estratégias. Eu vejo os pacientes assim, tá, mas o que eu tenho que fazer para emagrecer? Esse suplemento é bom? Essa água, essa fórmula, esse profissional, essa estratégia, ela serve para mim? Ela é boa? Esse aqui é o caminho para o meu emagrecimento? Muitas vezes vocês ficam presos e confusos no que funciona para vocês. E se vocês se fizessem a pergunta, por que eu engordei? Você encontraria a fórmula perfeita para o seu emagrecimento. Porque se você engordou quando você comeu exageradamente carboidrato, com certeza o controle do carboidrato será a fórmula do teu emagrecimento. Se você engordou porque você parou de fazer atividade física, porque você teve um problema emocional, porque você está se sentindo ansiosa ou ansioso, porque você teve um quadro depressivo, porque você mudou de cidade, você está se sentindo sozinha, você está longe da sua família, e você começou a comer, porque você não tinha outra forma de se distrair. Se você passou por algum problema emocional que te fez sentir mais necessidade de comer açúcar, de comer farinha, se você ficou indisposta, teve alguma carência de alguma vitamina. Então, quando os pacientes chegam aqui no consultório, o que eu faço é justamente investigar o porquê esse paciente ganhou peso. Eu costumo usar uma frase que eu falo que é a seguinte: as pessoas, elas não engordam porque elas têm problemas com a comida, elas engordam porque elas têm problemas que as levam para a comida. Veja só, pare para pensar nisso. Quando você está muito ansiosa, o que você pensa? Eu preciso comer um docinho porque eu tô muito ansiosa. Ou quando você está muito atarefado do trabalho, você chega estressada ou estressado e você desconta na comida. Quando você está irritada, ocupada demais, com muitas coisas para produzir, você fala assim, nossa, estou produzindo, eu não comi hoje, então agora eu vou comer tudo que eu tenho para comer, eu vou pedir isso. Quando muda a sua rotina, quando você viaja, a nossa rotina, a nossa vida, ela está muito associada ao alimento, a parte social, né? Ao estar junto, ao comemorar. Então, se tem uma festa, eu comemoro. Se tem uma reunião, eu comemoro. A gente fala até que a palavra comemoração começa com o comer, né? Então, a gente tem que pensar no porquê você engordou. O que vem acontecendo? Quais são as mudanças da sua vida? Então, normalmente, na consulta, eu vou descartar os exames. Primeiro, eu vou pedir exames médicos para o paciente, então, para descartar carências, porque as carências também podem trazer sintomas fisiológicos. Então, de repente, você tem carência de uma vitamina que é importante para a produção de energia e você não está produzindo energia como deveria. Então, o seu corpo ele começa a pedir aquelas vitaminas, o complexo B, por exemplo, é importante nesses casos. Aí, se não tem essa vitamina, o corpo fala assim, opa, então eu vou pedir mais carboidrato, mais açúcar, para eu conseguir produzir energia mais rápida. Só que esse não é o verdadeiro motivo, entende? Então, você não engordou porque você não tem açúcar ou porque você não tem farinha. Você engordou porque, na verdade, seu corpo tinha carência do complexo B,
Por isso ele começou a te pedir carboidrato, açúcar, e com isso você começou a comer em excesso e produzir gordura. Então, quando o paciente está aqui na consulta, é justamente isso que eu estou investigando. Claro que de uma forma mais profunda, mais profissional, porque eu já tenho uma linha de raciocínio clínica, né, para entender, opa, isso aqui pode ter ligação com a carência de tal vitamina, ou isso aqui pode ter ligação com o impacto em tal processo do organismo desse paciente, ou isso aqui é porque inverteu o cortisol, ou isso aqui é porque a glicose está lá em cima, ou isso aqui é porque o paciente tem resistência à insulina. Então, é claro que o profissional, ele consegue investigar mais profundamente. Mas se você parar agora, aonde você está, e você pensar, o que me fez engordar? O que me fez, a partir de qual momento da minha vida eu comecei a ganhar peso? Pare agora onde você está, pega um papel e uma caneta e anote. Em qual momento da minha vida eu percebo que eu comecei a ganhar peso? Se você fizer essa anotação, você já vai achar inúmeros motivos, inúmeras causas, inúmeros pontos da sua rotina e da sua vida que você pode ajustar para começar o seu processo de emagrecimento. Esse vídeo aqui, ele vale ouro, ele vale ouro. Se você prestar atenção e se você anotar agora em um papel e você fizer esse exercício, eu tenho certeza que você já vai encontrar grandes motivos que te fizeram ganhar peso. E ao encontrar esses motivos, você começa a entender o que precisa ser mudado para que você emagreça. Então, o primeiro ponto para o processo de emagrecimento é a gente reconhecer o que está errado, reconhecer o que nos levou a ganhar peso. O segundo ponto é a gente construir um plano de ação. Então, opa! Eu percebi o que me fez falir essa empresa. Eu tratava mal os meus funcionários. Eu não ensinava, eu não treinava, eu não mostrava como que tinha que ser feito. E quando eles faziam errado, eu brigava, eu criticava, eu punia, eu descontava dinheiro do salário deles. Então o motivo foi esse aqui. Opa, eu sei como fazer isso melhor? Não, eu não sei. Então, eu preciso contratar alguém para me ensinar, alguém para fazer no meu lugar, alguém para treinar. Eu preciso me reeducar para que eu entenda como tratar bem os meus funcionários, para como ensiná-los. E aí você começa a montar um plano de ação. Como eu vou fazer isso? Então, o primeiro ponto é o porquê. O segundo é o como. Como que eu vou fazer isso aqui? Eu vou fazer isso aqui da seguinte maneira. Bom, eu comecei a ganhar peso lá na pandemia. Beleza. Então, até aqui são 2 anos e meio ganhando peso. Quanto mais ou menos de peso eu ganhei por mês? Eu ganhei mais ou menos 500 gramas a 1 quilo. Então, opa, já não adianta eu querer perder 4, 5 quilos por mês se eu venho há 2 anos e meio ganhando 1 quilo por mês. Eu preciso ter um plano real desse processo de emagrecimento, senão vocês se frustram, vocês não saem do lugar, vocês ficam andando em círculos o tempo todo nesse processo de emagrecimento. Então, beleza, eu vou botar aqui no meu plano de ação que eu vou perder mais ou menos 1 quilo por mês. Ok, isso aqui é super possível. E como que eu vou fazer isso? Eu vou fazer isso diminuindo os carboidratos que eu venho comendo em excesso desde a pandemia, pedindo menos iFood, porque depois que eu descobri o iFood, eu peço comida o tempo todo, ou qualquer outro aplicativo de comida, ou eu vou a restaurantes em excesso, eu não faço comida na minha casa. Desde a pandemia, eu parei de fazer exercício, porque a academia parou, porque meu personal parou de dar aula, porque eu perdi o ritmo. Então, eu vou colocar treino aqui na minha rotina. Olha só como a gente vai descobrindo vários pontos do porquê você engordou. Opa, depois da pandemia, eu desenvolvi ansiedade, porque eu comecei a ficar ansiosa sem saber o que seria do meu futuro, o que seria do meu emprego, dos meus clientes, dos meus filhos, da minha família. Eu desenvolvi um medo em cima disso. Então, eu tenho medo de ir à academia, eu tenho medo de sair na rua. Vocês acham que isso é brincadeira? Mas as pessoas têm sofrido disso. Talvez você seja uma pessoa que tem sofrido disso. E eu quero que você abra a sua mente, eu quero que você comece a pensar nisso. Porque se você continuar buscando uma fórmula mágica, a melhor estratégia, o melhor suplemento para emagrecer, você nunca vai sair do lugar. Você precisa pensar o porquê você engordou, o que causou o seu ganho de peso. E você precisa começar a montar o teu plano de ação. Quando eu falo que a individualidade é o mais importante para o processo de emagrecimento, é sobre isso que eu tô falando. Porque às vezes você vai focar no suplemento do amigo, no suplemento que você viu num vídeo, no suplemento que alguma nutri disse, olha, isso aqui é bom para o emagrecimento, isso aqui é bom para queimar gordura. Tá, mas eu falo que o processo de queima e eliminação de gordura é exatamente como um funil. Não adianta a gordura estar aqui no funil, ela tá caindo por aqui, porque você tá quebrando ela, seja com atividade física, seja com déficit calórico, seja com procedimento estético, você tá quebrando ela tá caindo aqui.
Só que se todo dia você tá produzindo mais gordura e jogando aqui, você nunca para de patinar no gelo, você nunca para de viver em ciclo, num ciclo vicioso, onde você queima gordura, produz gordura, queima gordura, produz gordura. E aí tudo isso engloba tanta coisa, porque aí a gente acha que não pode comer com prazer, que fazer dieta é comer coisas que não são gostosas, que dieta é cara, fazer dieta é caro, passar com um bom profissional é caro, fazer exames de sangue é caro. Mas quanto que custou produzir o peso que você tem hoje? Você já colocou na ponta do lápis? Se você for parar para pensar o quanto você gastou para ter o peso que você tem hoje, o quanto que você teve que comer, o tanto que você teve que ficar sedentário aí, fazendo coisa errada, saindo, bebendo, comprando bebida alcoólica, investindo no seu ganho de peso, quanto que você investiu no seu ganho de peso? Com certeza, investir no teu emagrecimento e na sua saúde vai custar muito mais barato. Então, se eu pudesse te dar uma dica através deste vídeo, uma dica valiosa para que você realmente elimine peso, eu diria, se pergunte o porquê você ganhou. O segundo passo, crie um plano de ação para o teu processo de emagrecimento. Como que você vai fazer isso? Como que você vai corrigir os motivos que te fizeram ganhar peso? O terceiro passo é a manutenção disso. O que é a manutenção disso? Muitas vezes a gente forma um plano perfeito. Eu mesma aqui com o paciente, eu sempre tento pensar qual que é o melhor plano para o teu emagrecimento. Então, o paciente engordou por isso, eu vou ajustar isso, eu vou pedir para ele fazer atividade por tanto tempo, tantos dias na semana, eu vou pedir exames de sangue para fazer as devidas correções das vitaminas, dos minerais, de repente, esse paciente está com cortisol aumentado, ele está altamente estressado, ele está ansioso, faremos todas essas correções. Mas eu monto o plano de ação e o paciente ele não faz esse plano de ação e aí ele não consegue sair do lugar. Então, para isso existe a manutenção, que é o que a gente chama aqui dos retornos, né? Então, o paciente retorna para que eu veja se ele está ou não fazendo. O que ele fez? O que ele não fez? Qual que é a facilidade? Qual que é a dificuldade? Isso é importante. Você precisa rever estes pontos. O que eu tenho feito para melhorar isso aqui? O que eu tenho colocado em prática do meu plano de ação? Opa, esse mês aqui eu errei em tal coisa. Então, se você errou naquilo, você precisa ajustar aquilo. Se você fala que você vai fazer, eu falo que dominar a mente é muito importante, né? Porque se a gente tá o tempo todo falando assim, segunda-feira eu vou acordar às 6 da manhã, perco a hora e não acordo. Se você não obedece o próprio horário que você coloca no teu despertador, você vai obedecer quem? Não é mesmo? Então, dominar a sua mente também é muito importante para o processo de emagrecimento. E para que você domine a sua mente e você consiga fazer aquilo que você mesmo estabeleceu que você faria, você precisa ter regras, você precisa ter metas, você precisa ter motivação. Os seus objetivos são a sua própria motivação. Então, eu sempre brinco, eu falo que se você quer estar motivado a trabalhar, tenha filhos para sustentar, tenha boletos para pagar, tenha pessoas a responder, tenha um chefe que te cobre. Então, para os teus objetivos pessoais, você também precisa de regras, você também precisa de metas, você também precisa de objetivos. Esse grupinho, esse conjunto é a tua própria motivação. A motivação para construir as nossas metas, ela não está associada a acordar feliz, disposto e todo dia querer fazer aquilo. A motivação no processo de emagrecimento, ela está associada ao quanto você quer daquele seu objetivo, o quanto você quer chegar na sua meta. Se aquele brigadeiro gostoso que você come todo dia, ele tem um prazer imediato muito maior do que o prazer do seu grande objetivo, você nunca vai conseguir vencer aquele brigadeiro. Por que algumas pessoas falam assim, eu não tô mais sentindo vontade de comer doce? Ou eu sinto vontade de comer doce, mas eu não como, porque eu tô focada, porque eu tô dentro do meu objetivo, porque eu quero alcançar a minha meta. Porque aquela meta, aquele objetivo é muito maior para aquela pessoa do que o sabor imediato daquele brigadeiro. Então, se você quer um plano perfeito para o seu processo de emagrecimento, a melhor dica que eu posso te dar é essa. Se pergunte o porquê você engordou, crie um plano de ação e faça a manutenção desse plano de ação. E você sempre vai me ver batendo na tecla destes objetivos, destas metas, destes planos, de fazer esse passo a passo. Por que você engordou? Monta um plano de ação, faz manutenção desse plano de ação. Se você fizer isso, você pode até errar. Mas se você errar, eu vou te ensinar o seguinte, errou, volta. Quando a gente erra e a gente joga tudo pro alto, a gente transforma aquele pequeno errinho
num grande erro. E a gente aumenta 5 quilos, a gente vai viajar e a gente aumenta 10 quilos, a gente volta inchada, a gente volta dormindo mal, a gente volta com o intestino sem funcionar, a gente volta com a pele ruim, a gente volta com tudo ruim, se sentindo a pior pessoa do mundo. Agora, quando você erra, opa, eu tô aqui viajando, eu vou comer pão no café da manhã, mas no almoço já vou tentar dar uma equilibrada, comer uma saladinha, organizar as coisas, você retoma. Você não torna isso um grande erro. Você torna isso uma escapadinha. Opa, eu escapei aqui, mas já tô retomando. Ah, mas aqui eu também quis comer uma sobremesa. Não, mas beleza, mas vou estar mais ativa na viagem. E assim você também vai criando novos hábitos. Então, grava essa frase. Errou, volta. Errou, volta. Errou, volta. Isso é uma forma também de você construir constância sem perceber, sem sacrifício, sem dificuldade. Errou, volta. Errou, você só tem que voltar na próxima. Você não tem que ficar errando, construindo um grande monstro pra pensar no domingo à noite. Não, agora amanhã eu volto com tudo. Amanhã eu restringo tudo. Amanhã eu reorganizo tudo. E aí você não consegue reorganizar tudo como deveria, você não consegue planejar tudo como deveria, você não consegue manter tanta intensidade, você se frustra e você volta a errar. Então, se você realmente quer emagrecer, pare agora e se responda a seguinte pergunta: por que você engordou? O que te fez estar e chegar no peso que você está hoje? O que você pode fazer para mudar? Como? Como você fará? O que você fará para chegar no teu objetivo? Depois de pensar nisso, manutenção dos planos e das regras que você se colocou. Então, quanto de doce você vai comer por dia, quanto de exercício você vai fazer por dia, quanto de açúcar você se permite, quanto de atividade física você se permite. E aí uma dica muito valiosa: se você quer começar o seu processo de emagrecimento, comece de uma forma progressiva, mas entenda que no primeiro momento, sim, você precisa ser intenso. No primeiro momento, você precisa sim se colocar regras. No primeiro momento, uma pessoa que ela é viciada em álcool, ela precisa se distanciar 100% do álcool. Ela precisa vencer o processo de abstinência. Ela precisa vencer aqueles primeiros dias. Ela precisa se falar não. Vocês precisam exercitar o não. Se vocês não exercitam o não, se vocês ficam o tempo todo assim, mas hoje eu acho que eu vou me liberar. Pô, faz uma semana que você tá na dieta, faz uma semana que você começou a treinar, no terceiro ou quarto dia você já tá pensando assim, não, eu mereço dar uma relaxada, eu mereço faltar no treino hoje. Pô, faz uma semana que eu tô comendo certo, hoje eu vou ter que comer um docinho. Uma semana, 7 dias, e você já tá querendo furar. No primeiro momento, você precisa sim ser mais intenso, você precisa sim puxar mais a sua rédea, você precisa sim se colocar mais ordens, você precisa sim brigar com você mesma. Senão você não vai passar nem dessa primeira fase. Então, eu espero ter te ajudado nesse vídeo. Eu espero que você consiga exercitar essas 3 coisinhas que eu coloquei pra você de bônus. Exercite o não e exercite o errou, volta. Se você fizer esses pequenos exercícios, eu tenho certeza que daqui a um mês você já terá eliminado de 1 a 3 quilos. Então, te espero no próximo vídeo, espero que esse vídeo tenha te acrescentado, espero que você tenha gostado. Não se esqueça de compartilhar ele com pessoas que precisem ouvir. Se você acha que esse vídeo foi relevante, compartilhe com muitas pessoas. Deixe aqui a sua curtida, o seu comentário.